dentro daquela conjuntura que a gente já havia conversado em outra ocasião, a atividade policial ela tem uma série de peculiaridades, mas como atividade profissional e como ciência, ela conversa com diversas outras áreas, né? E ao longo da minha trajetória, são quase 20 anos, você começa a lidar com situações que você busca respostas que não são apenas as ordinárias, né? Prender, conduzir. Então você procura, fora inclusive da atividade policial, né, causas sociais de fenômenos criminais. Na medida em que você passa a mergulhar nesse universo, né, um universo mais amplo de polícia, né, conversando com outras ciências, com outras áreas, você surge então, né, pelo menos como foi comigo, surgiu a necessidade de ampliar esse leque de alternativas para que a atividade policial possa ser exercida com mais cientificidade. Foi daí que surgiu, né, esse interesse em produzir uma literatura específica que lidasse com o tema, e eu aproveitei então a minha experiência profissional de cerca de 20 anos, a minha experiência acadêmica, né, de um mestrado em Filosofia e Teoria do Conhecimento, buscando exatamente enfatizar esse aspecto de interdisciplinariedade da segurança pública, né? Eu friso sempre que segurança pública e atividade policial são coisas distintas, mas que conversam ininterruptamente. Para que você possa compreender fenômenos da segurança pública, não são apenas os elementos da atividade policial que vão te dar essas respostas. Então eu procurei buscar em diversas outras áreas e daí surgiu essa experiência de escrever essa trilogia, nessa série de livros. Felipe, sendo bem específico, né, a atividade policial, ela é uma atividade, ela é uma serventia estatal que está inserida na busca do Estado em prover uma coisa essencial do nosso dia a dia, que é a ordem pública. Segurança pública é algo mais amplo. Para ficar mais claro, se a gente perceber, algumas instituições e organizações não desenvolvem necessariamente atividade policial. Se a gente pegar, por exemplo, o Corpo de Bombeiros em qualquer estado, ele não é uma organização policial, mas ele é uma organização de Estado que, por meio de uma série de atividades de defesa civil, de socorro, colaboram com o bem-estar social das pessoas no âmbito do aspecto da ordem pública. São atividades que se relacionam, mas que a gente tem que começar, né, até um dos aspectos que eu abordo em um dos meus livros, é exatamente essa distinção, né, compreender segurança pública como um aspecto macro e atividade policial como uma atividade específica realizada no âmbito da segurança pública. Esses livros, né, o primeiro livro, Teoria de Polícia, é o primeiro livro da série. É um livro que foi desenvolvido, né, que inaugurou essa série Teoria de Polícia, pensando exatamente nesses aspectos mais culturais, né, tanto da atividade policial quanto de segurança pública. Nele, basicamente, né, como eu tive a oportunidade de já conversar com você numa outra ocasião, nele a grande preocupação que eu tive foi exatamente de colaborar, de promover, pelo menos de promover um debate de ressignificação do espaço que a atividade policial ocupa dentro da segurança pública. Especialmente no sentido de que, muitas vezes, inúmeras decisões, inúmeras circunstâncias são estabelecidas sem a participação efetiva de quem mais atua, né, no fronte da atividade policial. Então, nesse primeiro livro, eu faço uma provocação, né? É sempre interessante relembrar, e a gente já teve a oportunidade de comentar sobre isso. É muito curioso que em diversas áreas, se você tem uma questão, né, vamos imaginar que você acorde com uma profunda dor de dente, né? Se você tem uma emergência odontológica, a coisa mais óbvia é que você vai procurar um dentista, um profissional da área. E na segurança pública, curiosamente, inúmeras vezes, quando você tem uma questão relacionada à segurança pública, é muito comum que no Brasil outras espécies de profissionais sejam procurados para manifestar, né? Sociólogos, antropólogos, né, jornalistas, todos têm a sua colaboração, mas evidentemente policiais pouco colaboravam porque eram colocados à margem dessa participação científica. Então, nesse primeiro livro eu trouxe esse questionamento. A ideia era exatamente de fazer um redimensionamento, uma recolocação da atividade policial. Eu busquei nesse primeiro livro trazer a opinião policial e a colaboração policial da periferia do debate para o centro do debate. Basicamente é o que eu fiz no primeiro livro. Nesse segundo livro, né, Duas Polícias
pela metade, eu já tendo realizado então essa tarefa de promover um debate mais abstrato sobre segurança pública, eu trato de modo muito objetivo, né, de sistemas policiais, dos modelos policiais, qual é o modelo policial brasileiro, quais são os modelos policiais possíveis, o que é possível de ser aperfeiçoado, o que é possível de ser melhorado. Então eu discorro, né, desde essa modelagem brasileira de uma polícia militar, de uma polícia civil, de polícia judiciária, polícia propriamente judiciária, de polícia judiciária incidental, como que essas atividades se complementam e se elas são isoladas. E no terceiro livro, que sai, né, nas próximas semanas, é um livro que eu cumpro essencialmente uma função com meus colegas policiais e com organizações policiais. É uma espécie de manual de polícia, né? O título do livro é Vigiar e Punir, Tratado de Atividade Policial. Basicamente, embora não seja um livro limitado para policiais, mas é um livro que conversa diretamente com o policial civil, militar, federal, estadual, guarda municipal, independentemente da instituição, mas é uma obra que ela reúne uma série de elementos, construtos, variáveis que estão relacionados ao desenvolvimento científico da atividade policial. Olha, Felipe, eu diria que é um tema aberto, né, mas sem querer circunscrevê-lo apenas à minha opinião, mas eu vejo que, de forma geral, há dois aspectos, né, duas variáveis. Primeiro momento, uma questão cultural. Culturalmente, a atividade policial sempre foi vista como uma atividade muito empírica, e não necessariamente científica e que envolvesse uma construção científica, técnica, filosófica. Então, basicamente, a atividade policial no Brasil e segurança pública era uma coisa que era limitada a um grupo de policiais que iam para uma determinada fração espacial, né, um espaço público, e desenvolvia ali uma atividade sem muito rigor técnico relacionado a algumas questões. E em razão disso, os policiais estavam, na visão coletiva, né, do meio social, a atividade policial deveria exercer a sua atividade no seu campo de domínio, que é lá onde o fato social ocorre, enquanto o debate mais abstrato, ou seja, das causas do crime, do fenômeno criminal, da dinâmica das organizações, isso seria uma discussão que dar-se-ia num outro nível, né, da sociologia, da antropologia. Então esse ponto eu reputo como uma questão cultural. O outro aspecto que eu vejo, eu me referi a ele recentemente, é da confusão entre atividade policial e segurança pública. De fato, segurança pública é uma questão mais abstrata, mais genérica e que muitas vezes envolve de maneira embrionária essa questão relacionada à sociologia, à antropologia, à ciência política, a políticas públicas, né? Segurança pública, de fato, está muito mais vinculada a uma política pública e atividade policial é algo mais específico. Então, com a confusão entre atividade policial e segurança pública, o que houve no Brasil, especificamente na cultura brasileira, foi que policiais eram ignorados porque exerceria ali uma ação muito limitada e em nome desses policiais, né, falavam e ainda falam pessoas que dominariam esse discurso abstrato de políticas públicas, de aspectos sociológicos. Na minha ótica, funciona mais ou menos assim. Hoje, né, com a dinâmica da comunicação, principalmente, né, para usar uma metáfora muito simbólica, né, que é do sociólogo Zygmunt Bauman, com esse mundo líquido, o esfacelamento das fronteiras, então não necessariamente o jornalista é o dono do jornalismo, o cientista é o dono da ciência e o policial é o dono da atividade policial. Então isso, em certa medida, também colaborou para que o policial pudesse se posicionar independentemente de alguém abrir como você disse, né? O lugar de fala talvez não tenha sido oferecido, mas ele foi provocado porque, de fato, hoje essas fronteiras de domínio de uma ciência não pertencem mais a uma pessoa, a uma organização, a um grupo. Esse processo, Felipe, ele é
ele é muito curioso, né? Porque ele, como eu disse, ele permite que o passado estabeleça uma comunicação com o presente, com o futuro, o novo com o antigo. É uma dinâmica de tempos muito curiosos, né? Do analógico com o digital. Isso, de um modo ou de outro, isso penetra pelos muros das instituições policiais, como no jornalismo. Eu costumo, e aqui aproveitando, né, fazendo um paralelo com a atividade que a gente está fazendo aqui agora, do jornalismo, se a gente pensasse há 10, 15 anos atrás, na figura do jornal exclusivamente impresso, e imaginasse que hoje a gente trabalharia com a coexistência do jornal impresso, né, do jornalismo convencional com a mídia digital, isso acontece também na área da atividade policial, né? As organizações policiais têm todo um ethos específico, né? Tem uma estrutura, tem uma linguagem específica, o que não impede que essas instituições, a par desse momento novo, desenvolvam o que a gente chama especificamente nas instituições policiais de Minas Gerais, uma ideia de polícia de proximidade, que é uma polícia que coloca em primeiro lugar uma abertura de um canal de comunicação com o destinatário da atividade policial, isto é, com as pessoas. E para isso, né, todo esse ethos, essas características mais tradicionais, mais conservadoras das instituições, eles não deixam de existir, mas eles passam a conviver com essa dinâmica dos novos tempos. Eu acredito que, em certa medida, né, especialmente se a gente for usar um exemplo pontual e específico, na Polícia Militar de Minas Gerais, isso é muito, muito claro, né? Esse desenvolvimento de estratégias de policiamento baseadas na interação, né? É muito forte a marca hoje da Polícia Militar nas redes sociais, nessa dinâmica comunicativa. Há toda uma iniciativa de jornalismo desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais com foco no cidadão, no sentido de informá-lo, de preveni-lo, eu gosto de usar uma colocação, né, no sentido de educá-lo do ponto de vista de medidas de autoproteção. É um exemplo muito, muito contundente dessa comunicação, né, do vetusto, do antigo com o novo, né, dessa dinâmica que coloca no mesmo espaço uma instituição bicentenária com 250 anos e ferramentas tão atuais dos novos tempos. Essa é uma questão interessante, né, e complexa. Ela tem uma natureza eminentemente cultural. A gente comentava há pouco, né, sobre essa questão de muitas vezes, do ponto de vista estatístico, você tem um ambiente absolutamente seguro, mas do ponto de vista da percepção social, você não tem necessariamente essa correspondência entre a estatística e a percepção das pessoas sobre segurança. Eu havia feito uma referência agora há pouco, né, a respeito do Zygmunt Bauman e dessa terminologia de modernidade líquida, dessa ruptura, né, de barreiras físicas e de certos espaços. Então hoje, se a gente for considerar, né, vamos considerar aquilo que eu chamo de um universo censitário, né, que é um espaço geográfico com a sua dinâmica específica. E a gente for considerar o universo censitário de Sete Lagoas. Você tem uma cidade com as suas especificidades e, do ponto de vista técnico, com as circunstâncias criminais absolutamente sob controle, com padrões de excelência do ponto de vista da segurança pública. Por que não há necessariamente uma percepção dessa excelência de segurança? Porque, como eu disse, com esse rompimento das fronteiras, os indivíduos, as pessoas, elas são diretamente afetadas, por exemplo, por um fato criminoso gravíssimo que ocorreu a centenas de dezenas de milhares de quilômetros da cidade de Sete Lagoas. Então, se você abrir hoje uma rede social e você se depara com um feminicídio gravíssimo, se você se depara com um sequestro, com ocorrência de cárcere privado, com uma série de roubos a transeuntes, né, infrações penais que impactam muitas pessoas, independentemente de onde esse fato tenha ocorrido, se é em Minas Gerais, se é fora do estado ou se é fora do país, inclusive, as pessoas formam uma convicção de insegurança muito mais relacionada por um aspecto neurocientífico de como que essas questões, do ponto de vista da neurociência, né, como que essas questões mexem com o imaginário popular.
Então as pessoas se inserem nesse universo de insegurança, um universo virtual de insegurança, sem estarem inseridas fisicamente nesse mesmo universo. Como é que a gente modifica isso? As instituições policiais têm caminhado muito bem no sentido de informar a população. Eu gosto muito do exemplo que tem sido utilizado, né, institucionalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, aqui em Sete Lagoas, o exemplo dos últimos eventos, né? Se a gente acompanhar o período carnavalesco aqui em Sete Lagoas e na 19ª região, nas dezenas de cidades que compõem a estrutura da 19ª região, a gente vai ver eventos absolutamente seguros, sem nenhum indicador criminal grave, sem nenhum fato que tenha gerado repercussão do ponto de vista negativo. As pessoas participaram desses eventos, conseguiram participar de modo a constatar esse grau de segurança, mas curiosamente, se você interrogar uma pessoa dessa posteriormente, ele vai se sentir afetado por um fato que tem ocorrido no carnaval de uma outra cidade, que não tem qualquer conexão com Sete Lagoas. Para que isso mude, é um trabalho longevo, né? Para que as pessoas possam ser cooptadas por esse ambiente de segurança e desenvolverem um aspecto de retrospectivo, né, de conseguirem se desfazer desses elementos externos, né, que vêm de outros lugares, para perceber a segurança pública, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo, né? Ou seja, é um fenômeno em que o fato, o indicador de segurança bom, se comunica com a percepção de ter uma segurança pública em bons níveis de aceitação. É indissociável hoje o exercício da atividade policial dos aspectos de inovação tecnológica. No meu terceiro livro, eu inclusive faço uma ampla abordagem sobre a questão do impacto da tecnologia na atividade policial, friso inclusive a questão de uma certa concepção equivocada que nós temos de tecnologia, né? O conceito de tecnologia não se refere a questões de automação, né? Eu utilizo um conceito próprio de que a tecnologia é o domínio da técnica. É o domínio da técnica de entrevistar, é o domínio da técnica de filmar, é o domínio da técnica de escrever, é o domínio da técnica de prender com qualidade, é o domínio da técnica de vigiar o espaço público, né? Então, uma série de conquistas do ponto de vista da tecnologia foram introduzidas nas instituições policiais e tem colaborado muito, né? Um dos exemplos que a gente pode mencionar aqui hoje, né, e que tem sido desenvolvido uma série de espaços públicos, é a ideia de cidades inteligentes, né? Essas cidades inteligentes dão uma contribuição gigantesca para a atividade policial. Há um conceito que eu apresento no meu livro, que é o conceito de cercamento eletrônico ou cercamento tecnológico, de modo que câmeras especialmente distribuídas ao longo do espaço público, câmeras públicas, câmeras privadas, é possível também essa comunicação, elas fazem com que, por exemplo, o custo da atividade de polícia ostensiva ele caia, porque a câmera ocupa um espaço geográfico que, em certa medida, não precisa ser ocupado pelo espaço físico do policial. É a ideia de, a tecnologia dá para a gente hoje a ideia de que a ausência do policial na esquina não significa falta de policiamento, muito pelo contrário. Uma das questões que movimenta bastante um dos capítulos do meu livro é exatamente essa seguinte ideia, né? O policial que não está na esquina, mas está em todo lugar. Como que ele está em todo lugar? É exatamente a partir dessas convenções tecnológicas que vêm sendo admitidas progressivamente na polícia. É um caminho sem volta, é absolutamente necessário que seja introduzido nas instituições policiais. O trabalho policial é muito mais enriquecido de técnica, de volume, de capacidade, de resposta, na medida em que ele vai incorporando esses elementos tecnológicos. E em Minas Gerais a gente percebe que, primeiro, há uma especial relação do mineiro com as instituições tradicionalmente reconhecidas. A Polícia Militar, especialmente, ela foi se desenvolvendo, e não é apenas uma percepção, é um fato histórico. A Polícia Militar caminha com o Estado de Minas Gerais do ponto de vista exatamente histórico. À medida em que as comunidades mineiras vão se desenvolvendo, as instituições
policiais em Minas Gerais vão se desenvolvendo juntamente com o cidadão mineiro. Eu tenho, para mim, que de maneira muito clara, o que há em Minas Gerais de diferente em relação a outras unidades da federação é que, diante desse contexto histórico que remonta a Vila Rica, a Ouro Preto, a Tiradentes, né? Inclusive a gente está na semana de comemoração de Tiradentes, que é patrono da Polícia Militar e é patrono da liberdade do Estado de Minas Gerais. Então, o que eu percebo é que a construção histórica do Estado de Minas Gerais, ela coloca lado a lado o cidadão mineiro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu poderia resumir isso dizendo que há uma parceria natural entre o cidadão mineiro e especialmente a Polícia Militar. Isso funciona tão bem, né, e é importante porque em outros cenários a gente percebe que em muitas ocasiões, por mais que a polícia tente uma aproximação com a sociedade, há uma certa resistência. Em Minas Gerais, como nós estamos falando de uma parceria histórica, não há essa resistência porque ela é fruto de uma construção natural. É muito curioso, né? A Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem trabalhos que vêm há décadas sendo desenvolvidos em escolas, em comunidades mais vulneráveis, e acredito que se puder ser replicado para outra realidade, também seria, né, uma das grandes contribuições que as instituições policiais de Minas Gerais já deram para outros estados e quem sabe, né, poderia inclusive ser mais essa. Mas, de fato, acho que a chave da questão, né, dessa polícia de proximidade está numa parceria natural que existe entre a polícia e o cidadão mineiro. Felizmente, né, eu digo isso com júbilo, né, com muita felicidade. Esse segundo livro, por exemplo, ele está esgotado, né, a primeira tiragem, mas a gente já está providenciando a reposição. Isso também aconteceu com o primeiro livro. O terceiro livro eu vou lançar agora nas próximas semanas. Todas as pessoas que tiverem interesse em adquirir os livros, eles estão disponíveis, né, no site do projeto, www.teoriadepolicia.com. Lá todas as informações a respeito da série, a respeito dos livros, como que... Eu gosto sempre de dizer, Felipe, a questão principal em torno desses livros, né, não é nem a questão comercial, mas há todo um trabalho acadêmico, né, por trás dessa série de livros. Então, nesse site, né, teoriadepolicia.com, as informações que estão hospedadas lá e que podem ser acessadas e que podem ser trocadas, né, com quem tiver interesse, tanto pela área de segurança pública quanto pela área de atividade policial, nesse site há uma série de informações que a pessoa, né, o indivíduo com interesse nesse nicho, ele pode fazer uma imersão, né, sobre a questão policial, sobre a questão de segurança pública. Então, né, eu convido realmente aqueles que têm esse interesse, né, que querem buscar um exercício da atividade policial de modo científico e profissional, www.teoriadepolicia.com. Lá, inclusive, há dados de contato, né, eu vou ficar muito feliz em receber críticas, elogios, sugestões sobre o nosso trabalho, né, e a gente se coloca à disposição.